Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui a 8ª lição dessa série de Meus Pequeninos Irmãos, servindo aos necessitados. E hoje o título da lição é Meus Pequeninos Irmãos. Apesar de ser um título bastante simples, né? Meus Pequeninos Irmãos, é uma lição que explora várias parábolas, vários temas bíblicos que muitas vezes são mal interpretados por aí. Então fiquem ligados, né? Nós vamos pegar, por exemplo, lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nós vamos pegá-las verso a verso e nós vamos destacar as palavras gregas, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e vamos buscar o hebraísmo dessas palavras nas bem-aventuranças para verificar o quanto significado possui em cada palavra que foi falada nesse monte e ampliarmos um pouquinho mais o sentido. Nós vamos retomar aqui o conceito de Yetzirah e Yetzirah para a gente entender, já que há aí uma questão de fazer o bem ou fazer o mal, então vamos entender esse conceito de bem e mal de acordo com a palavra de Deus e com a Torá. Nós vamos ver também algumas expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas é um assunto bastante complicado na Bíblia, porque muitas vezes a gente cria o anacronismo, a gente traz para a nossa cultura. Então o que significa dar a outra face? O que significa, dar também a sua capa? E o que significa andar a segunda milha? Isso vamos ver no hebraísmo, você tentar entender o que eles estavam realmente falando, já que trata-se de expressões idiomáticas. Vamos falar também sobre a questão do próximo. Quantos sermões você já não ouviu sobre o próximo, Então nós vamos ver, e a pergunta clássica, quem é esse próximo? Nós vamos ver, tem uns detalhezinhos bastante interessantes aqui na linguagem. E por último, nós vamos falar sobre a questão da parábola do rico e Lázaro, Ou seja, muitas vezes essa parábola é usada como fundamento de um tormento eterno, de um inferno, de alguma coisa. Então, pessoal, nada como estudar puramente, simplesmente a palavra de Deus e tentar entender o significado dessas palavras, do que Deus quis dizer para nós. Então fiquem ligados, espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês gostem do canal, se inscrevam no canal se você está chegando agora no canal Entre Linhas, e espero também que você compartilhe, comente e faça todo esse movimento necessário para que esse movimento, esse ministério, continue aí crescendo e continue atingindo cada vez mais pessoas. Então, antes de iniciar as entrelinhas, vamos chamar a vinheta. Bom pessoal, antes então de nós entrarmos aqui nas entrelinhas, nós vamos destacar aqui alguns comentários que houveram aí na lição anterior. Isso é importante porque gera um pouco de engajamento no canal, e engajamento é um índice que o YouTube utiliza para sugerir o vídeo para outras pessoas. Então valeu por vocês terem comentado. Vamos destacar aqui Ruth Alencar. Oi meninos! Costa Osborne, que comentou no vídeo passado, fez comentário que vocês citaram, é minha mana, irmã da Ruth. Ela está amando acompanhar a lição através do Entre Linhas. Que bom, Ruth, que a Costa Osborne está gostando. E eu, já não é mais novidade dizer que é um privilégio. É isso aí, pessoal. Riva Ferreira também comentou um dislike. Quem foi esse despercebido? Mas o importante é que ele deu dislike, se manifestou. Isso gera engajamento, Aí tivemos alguns comentários aqui da Juliana Morim, que comentou lá, e nós respondemos. Também da Sandra Bittar. A Sandra Bittar já comentou aqui: olá, mais uma vez vocês foram ótimos, aprendemos muito. Deus abençoe vocês, grande abraço. Um abraço para você também, Sandra. Andréa Souza, do IASC. Amo de paixão, compartilho, ouço várias vezes e vou sempre até o fim. Só comento para ajudar o canal e já estamos em 6 mil. Isso é importante. O canal, quando ele atinge 10 mil inscritos, aí o YouTube libera alguns recursos a mais. Então estamos tentando chegar nos 10 mil. Vamos devagarzinho, Deus vai ajudando, Edilza Nascimento, lembro-me desse Magnificat quando era católica. Curtido e compartilhado e assistido, Edilza? Tenham todos uma boa semana, com a graça de Deus. Esmeralda Viana, minha sogra. Bom dia, meninos. Feliz sábado. Eu estava assistindo com a Alice, uma amiga dela. Obrigado. Obrigado você, sogrinha, por comentar aqui com a gente sempre, João Alessandro também comentou, a gente já respondeu. Denis Wilson Bizarri, muito obrigado pelo conteúdo dessa semana. Valeu muito a pena ter perseverado e ido até o fim, com certeza, da lição passada, do servir ou adorar. Que Deus recompense poderosamente o esforço de vocês. Boa semana. É um esforço, sim. Deus tem cuidado dos nossos afazeres. Mas estamos aqui gravando. Feliz sábado abençoado. Sou de João Pessoa, Paraíba. Juliana Morim, que é da comunidade judaica, Legal, pessoal. E vários outros comentários vocês podem acessar lá no canal, que vocês vão poder ler esses comentários e também trocar algumas ideias. Tem algumas perguntas, inclusive alguns inscritos fazem, sobre algum assunto, então vocês possam
ajudar lá. Beleza, pessoal? Valeu! Bom, vamos então ao que interessa. Como eu falei na introdução, menor desses pequeninos, né? E às vezes a gente fala assim, mas né, que lição é essa, né? Simples, será que vai ser só aquela lição assistencialista? Não, pessoal, temos muitas entrelinhas, né, Ricardo? Então o Ricardo já vai começando no panorama geral da lição e vamos começar aqui a explorar então essas entrelinhas. Bom, vamos lá, gente. A gente falou na semana passada que a impressão que dá é que o autor da lição está querendo dar uma percorrida por toda a Bíblia, desde o Gênesis, não sei se vai chegar até o Apocalipse, mas ele já chegou ao Novo Testamento. Semana passada ele chegou ao Novo Testamento. Sim, Mateus, continua e agora continua avançando nos Evangelhos. Mas vamos lá, gente. Esta lição número 8, como o Lúcio já adiantou, ela corresponde ao tema geral do trimestre. Meus pequeninos irmãos. Tem vários pontos que a gente pegou aqui. A gente dá uma lidinha lá, gente. No primeiro parágrafo, considerando que Jesus demonstrava interesse por outras pessoas, especialmente os sofredores perdidos, seria de esperar que ele tivesse muito a dizer sobre o cuidado com os outros. Suas palavras confirmam suas expectativas. Aí o segundo parágrafo. O ensino de Jesus é prático, centrado no significado de viver como seguidor de Jesus. Sendo assim, vemos que nosso Senhor recomenda que pratiquemos, aí chega o ponto, atos de justiça, bondade, misericórdia com aqueles que Ele mesmo praticou quando esteve aqui na terra. Nós já falamos no vídeo anterior, já explicamos também porque foi ponto relevante não só no vídeo anterior, como outros vídeos, que em hebraico a palavra tzedakah significa justiça, probidade, caridade, misericórdia, esmola e também salvação. E aqui no segundo parágrafo o autor da lição justamente fala que Cristo espera que nós pratiquemos tzedakah, atos de justiça e atos de caridade. Muitos confundem, acham que você praticar atos de justiça significa que você tem autoridade para você entrar no templo da igreja, tirar pessoas do púlpito porque estão fazendo isso, porque estão fazendo aquilo. Fogo estranho no púlpito, e vai lá e faz, às vezes constrange a pessoa. É muito comum esse tipo de coisa. Lembre-se, gente, que tzedakah é uma expressão que as duas conotações elas se conectam. É ato de justiça, de misericórdia e de caridade, porque a justiça de Deus assim o é. É um ato sempre de justiça e caridade simultaneamente. Hoje nós vamos entender como funciona esse processo daquilo que a gente já viemos falando atrás, que é o seguinte: o Eterno tem Hesed, misericórdia por nós, e nós praticamos tzedakah para com o próximo, independente do merecimento do próximo, mas porque o Eterno merece. O merecimento é dele. Agora, outro ponto aqui, gente. O autor da lição fala no terceiro parágrafo, Jesus também falou sobre reino dos céus. Nós vamos encontrar duas bem-aventuranças quando nós vamos falar do Sermão da Montanha no domingo, que se refere justamente o que seria esse reino dos céus. Alguns fazem uma distinção que ela não vou dizer que ela é errada, mas ela é artificial, que ela não está propriamente no texto, essa divisão. Eles falam que existe o reino dos céus, isso seria o reino do Filho, o reino do Pai, o reino da glória, e vão criando reinos e vão criando uma doutrina que provavelmente ela não estava no texto, mas que o mais provável no texto dos Evangelhos, até no texto do Novo Testamento, é que essa expressão reino do céu e reino de Deus, os seus significados sejam intercambiados. Muitas vezes pode querer dizer a mesma coisa, ou fazer uma pequena distinção. Em algum caso tem que analisar o jogo de linguagem por jogo de linguagem, texto por texto. E aqui eu trouxe um comentário de Ellicott, que o Lúcio vai ler aqui agora, para dizer mais ou menos isso também. Um outro ponto que nós vamos encontrar aqui nesses teólogos falando é a relação dessa questão do reino dos céus
com o filho do homem na profecia de Daniel. Então, aquele filho do homem na profecia de Daniel que tinha características até sobrenaturais, características que só entendemos nós, que só o Messias tem como o Gadol Kohen, como o sumo sacerdote no santuário celestial, é que estaria assentado nesse trono, vamos dizer assim. Mas vamos lá, dá uma olhadinha para ficar mais claro, depois a gente explica. Ele, Cote, lê lá, Lúcio. Vamos lá. O nome como descritivo do reino do Messias teve sua origem lá na visão de Daniel 7, verso 13, onde o reino de um como filho do homem é contrastado com os dos governantes terrenos. Para os leitores dos gentios, a quem o termo transmitiria o pensamento do firmamento visível, não da moradia invisível de Deus, o termo poderia ter sido enganador e, portanto, nos evangelhos destinados a eles, o reino de Deus, o qual ocorre às vezes em São Mateus também 6, 12, é usado em vez disso. É provável que ambos os termos fossem utilizados de maneira intercambiável pelo Batista e pelo Senhor, e a mudança sistemática é sugestiva, mostrando que os escritores dos evangelhos não se sentiram vinculados a um relatório puramente literal ou à representação de suas palavras. Aqui, aquilo que eu falei, a referência a Daniel 7, quando se fala em um reino do céu, e o detalhe também que eu trouxe aqui com ele falando que quando João Batista utilizava o termo e quando Jesus utilizava o termo, provavelmente os termos se intercambiavam, os significados se intercambiavam, mas a relação é com a profecia de Daniel. Adam Clarke não fala coisa muito diferente. Legal. E são estudiosos, né, da área. Então, referindo-se à profecia de Daniel 7:13, Daniel 7:14, onde o reinado de Cristo entre os homens é expressamente previsto, esta frase e o reino de Deus significam a mesma coisa. Visualizar a dispensação da infinita misericórdia e a manifestação da verdade eterna por Cristo Jesus, produzindo o verdadeiro conhecimento de Deus, acompanhado daquela adoração que é pura e santa, digna daquele Deus que é o seu instituto e o seu objeto. A frase reino dos céus, Malhut Shamayim, isso, é frequentemente usada pelos escritores rabínicos e sempre significa a pureza do culto divino e a bem-aventurança de um homem justo sente quando empregado nele. John Wesley também não difere, não é, Nelson? O reino dos céus e o reino de Deus são apenas duas frases para a mesma coisa, já bem mais claro e direto. Eles significam não apenas um futuro estado feliz no céu, mas um estado a ser desfrutado também na terra, a disposição apropriada para a glória do céu ao invés da posse dela. Está à mão, como se ele tivesse dito, Deus está prestes a erguer esse reino, mencionado por Daniel 7:13-14. O reino de Deus do céu significa propriamente aqui a dispensação do Evangelho, na qual os sujeitos deveriam ser reunidos a Deus por seu Filho e uma sociedade a ser formada que deveria subsistir primeiro na terra e depois com Deus em glória. Em alguns lugares das Escrituras, a frase mais particularmente denota o estado dela na terra, em outros significa apenas o estado de glória, mas geralmente inclui ambos, ou seja, aqui na terra e também no estado da glória. Então vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma alegoria, gente. Imagine o seguinte, uma corda, isso não é meu, eu li num livro, eu não me recordo o autor. Mas imagine uma corda, você é um cristão e essa corda da terra até o reino do céu. Você pode, por essa corda, subir até o reino dos céus, ou você pode puxar o reino do céu até você, com essa corda. Você escolhe a maneira com a qual esta alegoria, e nós vamos falar de alegoria hoje, isso, Haggadot. Gente, eu já vou adiantando, isso é uma Haggadot. Mais para frente, quando falar do rico Lázaro, eu vou explicar o que é um Haggadot. Mas vamos lá. Isso traz esse conceito de reino dos céus. Como o cristão encara o reino do céu? O reino do céu é algo inatingível, intangível, distante, que não deve ser aplicado à sociedade. Por exemplo, semana passada falaram assim: mas a Bíblia fala que haverão pobres. E eu respondi: mas a Bíblia fala que haverão pecadores. Será que a Bíblia compactua com miséria, com fome? Óbvio que não.
Para isso que Deus inspirou os profetas e colocou vários freios dentro da cultura judaica. O jubileu, onde a propriedade voltava para as famílias, para evitar que tivessem muitos pessoas com latifúndios muito ricos e pobres sem nada. Então esses mecanismos eram colocados. Eu sabia que, em função do Yetzir Hará, que é a natureza pecaminosa, queriam aparecer essas desgraças que iam aparecer, mas ele não compactua com ela. Então, vamos com calma. Agora, o detalhe desse reino dos céus aqui. Existe uma questão de tradução. Alguns falam, acho que é Lucas, e o Lúcio vai ler daqui a pouco no comentário de Ellen White isso, que o reino dos céus está dentre vós, ou estará dentre vós. E outros falam que estará dentro de você. Então, é mais ou menos isso, esse reino do céu, você puxar com a corda esse reino do céu para cá, para dentro de você, praticando tzedakah, praticando atos de caridade e justiça, você traz esse reino do céu. Outros falam, não, o reino do céu estava falando que era o Messias. Eu entendo que eram as duas coisas. Como é que você vai trazer a graça, a bondade, a misericórdia de Deus o Pai que está nos céus para a nossa sociedade hoje, sem olhar para o Messias e imitá-lo? A fonte. Exatamente. Sem olhar para a fonte. É a fonte, ou seja, esse Malchut Shamayim, ele esteve fisicamente entre nós quando o Messias esteve aqui. Ele estará espiritualmente em nós quando nós estudamos a sua história, buscamos o seu exemplo e introjetamos o seu caráter, aceitando a influência de Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Santidade. Agora lê lá os comentários. Em O Desejado de Todas as Nações, página 506, diz assim: Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17. E aí Ellen White comenta: o reino de Deus começa no coração. Não busquem aqui e ali manifestações de poder terrestre para assinalar-lhe a vinda. Ou seja, a gente fica procurando o reino de Deus fora, começa aqui dentro, né? Deus falou que enviaria o Consolador, né, para estar conosco. Nós vamos inclusive falar sobre isso quando falarmos das bem-aventuranças. Legal, vamos avançar então aqui. Ainda temos mais comentários ainda no sábado aqui sobre o reino de Deus está dentro de vós ou está dentro de você. Isso, vamos lá, pode ler, Lúcio, Elicote. Elicote diz assim: a leitura marginal entre você foi adotada um tanto apressadamente pela maioria dos comentaristas, então tomadas, né? As palavras afirmam enfaticamente a presença real do reino. Já estava no meio deles, no momento em que eles estavam perguntando quando apareceria o reino de Deus, né? Albert Barnes? Albert Barnes está dentro de você. Isso é capaz de duas interpretações. A primeira é: o reino de Deus é no coração. Não vem com pompa e esplendor como o reinado de reis temporais, apenas para controlar as ações externas e ferir o sentido das pessoas, mas reina no coração pela lei de Deus, estabelece seu domínio sobre as paixões e leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é uma interpretação. E Albert Barnes também tem uma segunda interpretação. Pode significar que a nova dispensação é: mesmo agora entre vocês, o Messias chegou. João introduziu o reino de Deus e você não deve esperar a aparição do Messias com grande pompa e esplendor, pois ele está agora entre vocês. A maioria dos críticos atualmente se inclina para esta última interpretação. As versões antigas seguem principalmente a primeira interpretação. E eu vejo as duas como possivelmente podendo ser aplicadas simultaneamente. Local. Naquele comentário que a gente fez anteriormente. Como é que você vai introjetar o reino do céu no coração sem contemplar o Messias, o rei, o Mashiach? Então, você pode aplicar isso na classe, você faz essa explicação na classe, que tem essas duas interpretações, e a possibilidade de uma interpretação mista entre essa primeira e essa segunda. Agora, a questão principal, o contraste principal é o seguinte: independente da primeira, segunda ou terceira interpretação, com toda certeza o sentido desse Malchut Shamayim não era o que fariseus, saduceus, essênios
e zelotes esperavam. E que a maioria do povo esperava. Eles esperavam um reinado temporal. Eles esperavam um rei como era Saul. Esperavam um rei como era Saul, um rei como era Davi. Esperavam um Sansão até, que vinha lá e derrubava tudo. E sentava a chinela no Império Romano. Mais ou menos isso que eles estavam esperando. Agora vamos lá para as bem-aventuranças. E nós vamos fazer uma aplicação, gente. Olha, coloquei todas as bem-aventuranças aqui. Primeira coisa. Lê lá, Lúcio. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos lá, gente. Olha o reino do céu aqui de novo. Vocês vão ter que pensar essas bem-aventuranças aqui, essas 8 bem-aventuranças, como uma escadinha. Mas isso não significa, quer dizer então que eu vou para a primeira, antes de eu ir para a segunda. Não é bem isso. É uma escadinha porque é uma construção poética que ela foi construída assim de uma forma como se fosse escadinha. E por quê? A expressão aqui, bem-aventurado, no original é Macarios. Macarios é felicidade, é feliz daquele, né? Então, bem-aventurado. Agora, a gente vai buscar o hebraísmo. Legal. E daí, no hebraísmo, nós temos a expressão Asherei. Essa expressão Asherei, ela tem como raiz 2 palavras que e trazem essa conotação para a gente entender o porquê dessa escadinha. Isher, ela significa marcha. E Osher significa felicidade. Mesma raiz de Asherei. Então veja bem, essa felicidade é um ato contínuo, mas também denota na nossa cabeça uma Haggadah. Uma das Haggadot. Qual? A marcha do soldado. Obviamente que este soldado não vai para uma batalha literal, mas o soldado de Cristo. É o soldado do Eterno, que trava uma batalha espiritual contra Yetzer Hara, natureza má, natureza decaída, natureza pecaminosa, instinto. Então esta é a marcha, mas ela é uma felicidade constante para aquele que entende. Mas veja bem, bem-aventurado pobre de espírito. Quer dizer então que ele é... Quanto mais pobre de espírito, melhor. Nossa. O que é esse pobre de espírito, né? Veja bem, a palavra aqui, grega, terroi topteomate. Esta palavra grega aqui, gente, é pobreza, mas é pobreza no sentido de mendicância. É o que pede, é o pedinte. Bem, então veja bem, vamos a bem-aventurado o pedinte de espírito, porque dele é o reino do céu. Agora sim. E o reino do céu não é para dentro de você? Então isso é o que, gente? Isso é um esvaziar-se. Você não tem o Espírito, você pede o Espírito, completa você. Agora olha interessante, agora a segunda. Olha lá, Lúcio. Bem-aventurados os que enlutados choram, e algumas versões traz os tristes, porque eles serão consolados. Consolados, eles serão consolados. Olha só, gente. Aqui eu já trouxe a palavra grega aqui, por choro, não é bem-aventurados que choram. Porque a palavra grega aqui é um choro, gente. Mas é um choro de luto. Mas veja bem, quem morreu? Fica a pergunta, quem morreu? Se eu sou pedinte de espírito, quando eu permito que o espírito entre em mim, quem morre? O eu. O eu. Você está enlutado porque você está esvaziando o eu. E aqui consolados, a palavra grega para consolador é Paracleto. O significado literal é aquele que está do lado dele. O que Cristo fala? Eu vou, mas eu vos deixarei um Consolador. Estará com então você. aqui a pessoa pede pelo Espírito, chora porque o eu vai morrendo, e ele será consolado por quem? Estarei convosco até o fim. Exatamente. Agora lê a terceira, Lúcio. Bem-aventurado agora os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então vamos lá, gente. A gente continua marchando nessa marcha. Macarios, Asherei. Essa marcha desse exército. Então vamos lá. A palavra grega aqui é praus. Denota uma atitude, não uma condição social.
Então não é humilde, né? Como o pobre aqui, a mesma coisa aqui, né? Não, humilde não é mendigo. Não, né? é uma atitude. É uma atitude. Agora, veja bem, você chora porque o eu morreu. E qual é a consequência disso? Você já agora constrói em você um espírito de humildade. Receberão a terra como herança. Palavra aqui, olha, dá uma lidinha aqui. A mesma palavra foi usada pelo próprio Jesus para se referir a si mesmo em Mateus 11:19. Sou manso e humilde de coração. Ou seja, imitando o Mashiach. Então bem legal, né? Imitando o Mashiach. Humilde como Jesus foi. A palavra hebraica seria anav, que seria o modesto, humilde, o pobre ou o abatido. Mas vamos lá, vamos continuar marchando? Mais bem-aventuranças. Marchemos então, Asherei. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós podíamos dizer fome e sede de justiça de sedacar. Poderíamos dizer que sim. É uma possibilidade, o ato de caridade que nós estamos falando até agora. Vamos lá, você primeiro, o que você fez? Clamou pelo Espírito, chorou pela morte do eu, começou a construir o seu caráter, um espírito de humildade, mas que denota uma atitude de humildade. Não é só, eu sou humilde, eu não sou ninguém. Não, é atitude de humildade, é você colocar, pensar no próximo. E agora, aqui nós estamos aqui na quarta, você vai ter o quê? Fome e sede, pode ser de sedacar, fome de praticar atos de justiça e caridade, mas a expressão grega é dikaiosine, significa literalmente retidão. E existe uma outra palavra também para retidão no hebraico, nesse hebraísmo. Lembramos que não é algo exato, a gente trabalha com suposições, porque a gente não tem o texto em hebraico. E osher, que seria honestidade, retidão, integridade. Aí nós passamos pelo filtro agora da Torá. Nós temos Yaakov. A fama dele era de Yakev, era de trapaceiro. Esaú fez esse trocadilho com o nome dele, porque é a mesma raiz, exatamente as mesmas palavras. Shem em hebraico é nome, mas também é fama. Reputação. E agora ele muda de nome para Israel. Yashael. Yashar e Yosher. Retidão. Deus. Então, retidão com Deus, ou retidão aos olhos de Deus. Então a pessoa tem fome e sede. O que Jacó fez para se tornar Israel? Teve emuná. Ele grudou, ele brigou. Não te solto enquanto não me abençoares. Nesse sentido poderia ser dentro dessa interpretação que dentro do hebraísmo seria o Yosher, seria essa fome e sede de justiça. Agora então, construir um caráter humilde. Agora eu me prendo, Senhor, eu não te solto enquanto... Isso é fome e sede do Senhor. Fome e sede do Mashiach, do caráter do Messias. Vamos continuar marchando? Vamos para o próximo degrau, Lúcio. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. A gente já falou aqui no canal isso. A gente já citou a Ellen White falando isso. A gente já falou do Pai Nosso. Gente, é a mesma coisa assim, olha só, vamos lá. Recebe. Eu já expliquei a pictografia disso aqui, que a letra Re aqui é uma cerca protetora. Esse Samer é um cajado que te dá apoio. Esta palavra é uma palavra de proteção, tanto para você quanto para a sociedade. Espiritualmente é isso que vai te dar vida eterna. Vamos lá, Lúcio, o que diz o Pai Nosso com relação a isso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E agora, depois que você se prende ao Mashiach e você diz, eu não te solto enquanto você não me abençoardes, enquanto você não trocar a minha fama, a minha reputação, o meu Shem, para Yashar, retidão aos olhos de Deus. Aí você, porque Deus teve misericórdia com você, você grudou com Deus. Deus te abençoou agora. Agora você foi abençoado. Agora você recebeu misericórdia. Mas agora você faz o quê? Se você recebeu misericórdia, se você recebeu o resto, você precisa dar misericórdia. Você recebeu. Bem-aventurados os misericordiosos. Agora vamos continuar marchando. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração. Podemos continuar marchando. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha, interessante, gente. É a sétima bem-aventurança, né? Daí do grego, eirenopoios e redef shalom. Shalom
Esta palavra está ligada pela raiz, que ela é prima, vamos dizer assim, de Shabbat, de Shavat, de todas as palavras que têm o Shin. Shabbat é descanso. O Shabbat é o 7º dia, ele é justamente a 7ª bem-aventurança. O 7 é o número da perfeição, é o número do eterno, é o número do lapso temporal em que o eterno se relaciona com você. Então, ser um pacificador não é apenas, eu guardo o sábado e eu vou para a igreja. Ser um pacificador carrega toda essa conotação do shalom. A pessoa é uma bênção, a pessoa ela é agradável, a pessoa... Lembra da gente falando até o Marcos André, né, do canal Intelectos, ele sempre colocou, né, se tem um lado certo e está do lado errado. Às vezes está do lado certo pode estar do jeito errado, ou seja, você tem que ser um pacificador dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Exatamente, né? O sábado é um dia deleitoso, é um dia para você estar com a sua família espiritual, com a sua família literal, tem que ser um dia harmonioso, um dia de shalom. Shalom é uma palavra que significa, que carrega uma conotação também de integralidade. Por quê? Porque é o lapso de tempo onde o Criador está com a criatura. Isso é deleitoso. Esta pessoa, imagine agora aquele exemplo que a gente trouxe lá atrás. O sábado, a pessoa tira o sábado para ficar identificando fogo estranho no altar. Para ficar olhando, olha lá, aquela musiquinha assim. Não, aquela música. Para comer o pregador na sobremesa, né? Isso, não, que pregação que é essa? Pregação. Ou fica olhando a roupa das pessoas. Olha a roupa, olha que. Ellen White cita, né? Que tem gente que fica procurando chapéu. Ela usa o exemplo de chapéu. Hoje em dia a gente não usa mais chapéu. Na época dela usava. Costumes e mais costumes. Esse 7, integralidade. Você atinge integralidade com Deus, você se torna uma pessoa agradável. Gente, os pecadores, publicando. Agradável não é tapar o erro, que alguns Óbvio que não. Vão comentar lá, né? Pode comentar também, né? Mas vamos lá, então quer dizer, porque já comentaram, né? Então quer dizer que você tem que ser pacificador, tem que tapar o sol com a peneira? Pessoal, não é isso que nós estamos falando. Um pouquinho de boa vontade, se a pessoa tiver boa vontade, capacidade intelectual, a pessoa entende o que está sendo dito, né? E a maioria dos assistidores do nosso canal o tem. 8. Bem-aventurados os que padecem, sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois da integralidade com Deus, então vem o quê? Você atingiu 7. Perfeição, integralidade com Deus. Beleza. Você vai receber as bênçãos do céu. Entretanto, bênçãos do mundo nem sempre. Bem-aventurado, padecem ou sofrem perseguição por causa da justiça. Então eu queria ver, então não é porque alguma coisa que eu fiz errado eu estou sofrendo perseguição, aí fala, ai Senhor, bem-aventurado aqueles que padecem, então eu estou sendo perseguido porque eu roubei, porque eu enganei. Isso, se eu estou sendo perseguido é porque eu estou marchando com Deus? Não, pessoal, é ser perseguido por causa da justiça. Ou seja, mesmo você fazendo as coisas certas, tudo certinho, vão te perseguir. Foi o que aconteceu com Jesus. Daniel, né? Antes de Jesus, sim. Daniel. E do João Batista. Todos os profetas. José e tudo. A última. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo eles disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso que é importante, né? Perfeito. Foi. Último detalhe, gente. Falei aqui, ó. Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Nós já vamos fazer uma aplicação, tá? O Sermão da Montanha, quando Cristo veio com o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, ele é uma pedra no sapato de tudo que os pensadores da época faziam. Os top, né? Tudo. Os fariseus, saduceus. Quando ele fala, por exemplo, vós sois luz, ele dá um beliscão nos essênios, porque os essênios achavam, não, nós somos bons, ficava lá no deserto. Achavam, não, nós não devemos nos misturar. Não, vocês é a luz do mundo. O que adianta pegar uma lâmpada e colocar embaixo da cama? Então aí é uma cutucadinha aí. Vós sois sal da terra. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais essa questão do sal da terra. Agora a questão pacificador, gente. É nos zelotes. Os zelotes falavam que não, vamos botar para quebrar esses romanos aqui. Com relação a revolucionários. Isso. E agora eu vou trazer isso para os dias de hoje. Então precisamos de pacificadores. Vamos lá, gente. Esta
dicotomia estúpida entre esquerda e direita. Isso começou na França. Quem se sentava à esquerda, quem se sentava à direita, o conceito muda ao longo do tempo. E hoje em dia, em função de sede de poder, tanto daqueles que se professam de esquerda e se professam de direita, se criou uma batalha. As pessoas até ficam embotadas e ficam enxergando coisa onde não há. Da mesma maneira, se Cristo viesse hoje, obviamente não virá, porque não há profecia nenhuma para isso. Mas se fosse nos dias de hoje, haveria um sermão da montanha que ele iria contra princípios defendidos pela esquerda e princípios defendidos pela direita. Aí aquele cristão que, embotado por ideologia estúpida de esquerda e ideologia estúpida de direita, não ia aceitar o Messias. Assim como os fariseus não aceitaram, não estavam aceitando, os saduceus não estavam aceitando, os essênios não, os zelotes também não. Exceto alguns fariseus sinceros, alguns saduceus sinceros, alguns essênios sinceros e alguns zelotes sinceros. Eu vou trazer alguns exemplos. Primeiro exemplo. Meu querido, nós vamos analisar isso mais para frente quando seguimos o dia da semana. Você é de esquerda. Revolução violenta é contra os princípios defendidos por Cristo. Cristão não pode defender, como Marx defendia, revolução pela força. Isto é incompatível. Existem outros elementos da esquerda que são compatíveis? Existe. A esquerda não compactua com a desigualdade social. Tem um viés mais social. Isso, a questão da desigualdade social, a questão da pobreza. Suporte, da misericórdia. A questão de defender o mais fraco, defender aquele que trabalha e ele está sendo explorado, subjugado, né? Exatamente. Foi por aquele que tem o poder. Isso é compatível. Agora o resto. Agora você é de direita. E daí, um dos pensamentos dentro das variáveis que existem da direita eu só estou dando um exemplo do que é incompatível. Pode haver outros. Não vou desenvolver o estudo aqui porque não tem tempo. É o seguinte: parte da direita defende que a pobreza, que as desigualdades, elas são necessárias. E alguns até dizem que são necessárias para a evolução. E alguns ainda dizem que o pobre, que o fraco, ele deve ser, para que a sociedade evolua, ele deve ser exterminado pela evolução. O mais forte prevalece. A meritocracia, né? Ou todo meritocracia. Tem mérito, você passa. E que isto é bom para a sociedade evoluir. Gente, isto é totalmente incompatível. O que o autor da lição vem trazendo aqui? O que é o jubileu, senão uma reforma da propriedade agrária? Existia propriedade agrária, quem tinha capital poderia ir comprando tudo, mas a cada 50 anos essa propriedade voltava para a família para impedir que aquela concentração de renda fosse extremamente danosa. Deus não iria proibir o povo, dar um giro de 360 graus na cultura do povo. Isso fica para depois do reino da glória, isso fica para depois, fica por Lanazé, o reino do porvir. Beleza. Antes de avançarmos então lá para Vencendo o Mal com o Bem, tem alguns comentários aqui, de educação, página 79, diz assim: em cada ser humano, Deus, ele divisava infinitas possibilidades. Viu os homens como poderiam ser transfigurados por sua graça, na graça do Senhor nosso Deus. Isso é também Tove. Agora vocês vão entender da onde vem essa expressão, a construção dessa expressão, Yetzer HaTov. Está em Gênesis 6:5 e 8:21. Lê lá. Diz que a expressão Yetzer Hará foi uma expressão retirada da Bíblia hebraica. Em hebraico, Yetzer Lev Ha'adam Ra, que ocorre 2 vezes na Bíblia hebraica, em Gênesis 6:5 e 8:21. Isso. E aí nós temos o Yetzer HaTov, que é a consciência moral, a voz interior que faz você lembrar da lei de Deus quando você pensa em fazer algo que é errado ou que é proibido. Graças a Deus temos isso aqui, né? Isso. Na lição de segunda-feira nós vamos analisar isso, vencendo
o mal com o bem. Nós já falamos anteriormente a questão de que revolução violenta, para quem é de esquerda, não faz parte, nós já adiantamos, é incompatível a revolução violenta, defendida pelo marxismo, ela é incompatível com esses princípios. Você pode até adotar outros pontos, mas esse ponto não dá, é incompatível. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Tem algumas questões, algumas expressões idiomáticas que aqui no dia da semana que nós vamos dar uma lida. Lê John Wesley lá, Lúcio, depois a gente explica. Isso, porque ele trata lá do trecho onde diz: mas eu vos digo que não resistais ao homem mau. Isso. Assim, a palavra grega traduzida resistir significa estar em ordem de batalha, lutando pela vitória. Se um homem te ferir na face direita, não retorne mal para o mal. Sim, volte-se para ele o outro, ao invés de se vingar. Isso, explicando isso daqui. Lembra lá no vídeo, lembra no slide passado, nós falamos da marcha? Que a bem-aventurança, aquela expressão gerei dentro do hebraísmo, denota um exército em marcha, só que é um exército espiritual e um exército para a paz. Não é um exército para a guerra, não é para a violência. E agora aqui nessa... que vai ter perseguição, e que vai ter injúria, vai ter mentira. E agora aqui fala, não, mas eu vos digo que não resistais ao homem mau. Em algumas traduções, não resistais ao mal. Pode até ser estranho, peraí. Eu não devo resistir ao mal? Mas esse resistir não. Ele significa não resistir ao homem mau. Mas como assim? Ele vai me influenciar para o mal? Não é nesse sentido. Não lute, né? Não... Vamos analisar contexto. Nós tínhamos um povo que este povo ele tinha uma estrutura de nação que estava subjugada por um império estrangeiro, que era o Império Romano. Existiam várias leis que humilhavam o povo judeu, que o tornavam submisso ao Império Romano. Existiam também leis agora dentro desta própria nação que também subjugavam o pobre, o necessitado, o oprimido. Então veja bem, nós tínhamos ali uma estrutura de um estrangeiro que tinha mais poder, que humilhava aquele povo, mas dentro desse povo também aquele que detinha mais poder também podia humilhar quem detinha menos. Então eles eram ao mesmo tempo eles eram subjugados e eles também subjugavam. E agora, o ensinamento do Mashiach aqui é o seguinte: você não vai matá-lo, você não vai reivindicar uma revolução proletariada e fazer um levante dos miseráveis e cortar cabeças como foi na França. Outro ponto incompatível. Revolução Francesa, cortar a cabeça do clero, cortar a cabeça de... Incompatível. Então, a gente tem que ter essa capacidade de analisar esses pontos incompatíveis. Agora, vamos analisar outras questões aqui. A gente tem aqui na segunda-feira, dar a outra face. Isso. Que são questões que estão relacionadas com isso, de você não resistir ao homem mau. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Aqui do Novo Testamento. Isso, David Dump. No tempo de Jesus, bater em alguém no rosto, que se supunha ser de uma classe inferior, com as costas da mão, era uma forma costumeira de afirmar autoridade e dominância. Então é meio assim, ó. Isso, continua lendo. Agora é o John Berkst, né? Controlando Corporate. Uma alternativa seria bater com a mão aberta como um desafio ou socar a pessoa, ambos percebidos como um reconhecimento de igualdade. Assim, ao oferecer a outra face, o agredido estava na realidade demandando igualdade. Essas duas interpretações são interpretações que eu trouxe, são interpretações até certo ponto polêmicas. Existe a interpretação simples e mais fácil de ser empregada, que é pura e simplesmente assim, não. Dar outra fase é você aceitar que a outra pessoa haja daquela maneira que você orar por aquela pessoa, é o mais simples. Propriamente elas não se excluem, as duas interpretações, mas a interpretação mais simples de você usar na classe é você orar pela outra pessoa, é você continuar tendo misericórdia para aquela outra pessoa, é você não estimular o etzer
Hará em função do mal daquela outra pessoa. Porque quando você resiste de forma violenta ao homem mal, é como se você pensasse que o seu ato mal é justificado pelo ato mal do outro. E ele efetivamente não é. Então, não resistais ao homem mau. Não permita que a maldade dele te transforme em mal também. Porque o agir violento também é maldade. Essa é a interpretação mais tranquila, mais comumente aceita. Se você for procurar Adam Clarke, John Wesley, Albert Barnes, você vai encontrar essa. Eu trouxe essas duas, que são interpretações um pouquinho mais complexas, interpretação um pouquinho mais sofisticada e até curiosa, que tenta buscar algumas questões culturais que talvez elas sejam verídicas. A última. Agora sobre milha, né? A lei romana de Angaria, invocada regularmente, permitia que as autoridades romanas exigissem dos habitantes de territórios ocupados que levassem mensagens e equipamentos a uma distância de até 1 milha, mas proibia forçar que se fosse além, sob o risco de sofrer ações disciplinares. Então você teria essa aqui também, uma outra interpretação mais polêmica com relação a essa expressão, que busca tentar entender essa expressão idiomática. A gente tem plena segurança disso? Não, gente, é muito tempo. É muitos anos no passado para a gente ter plena certeza. Mas é um dado interessante que a gente pode trazer aqui para vocês. Antes de nós avançarmos então para a terça-feira, tem um comentário aqui, A Ciência do Bom Viver, página 486, que disse assim: se lhe forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondam no mesmo tom. Né? Como a gente deve usar isso, pessoal? Com a esposa. Né? Às vezes você leva lá uma bronca, a esposa vem falando uma coisa, aí você lembra dessas coisas, né, que a gente aprende aqui no canal, na Bíblia. Não, isso se eu falar nesse nível, né? Lembre-se de que a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encolerizado por vezes servem apenas para o exasperar. Mas se a cólera encontra o silêncio e um espírito amável, paciente, em breve essa cólera se esvai. É assim, né? Quando a gente é guri, a pessoa começa a xingar, o que você faz? Se você xingar também, né? Minha mãe falava assim: olha, xingar não dói, bater não mata. Então, só talvez não tenha ficado muito claro, vou tentar explicar resumidamente isso daqui. As expressões idiomáticas. Isso, vamos supor, se batia com esse lado era para demonstrar autoridade. O você dá a outra face, necessariamente ele teria que utilizar outro lado da mão. Ou seja, com esse lado aqui, essa aqui é a interpretação aqui, eu sou superior a você. Agora, se você vira outra face, não tem como. Você é violento e você é mesquinho. Né? Isso poderia mostrar o quanto... Porque se você agride a outra pessoa... Aí você não é superior, né? Não é... Não, estou lutando. Nobre. Você não é nobre, né? Não, estou lutando. Você só a luta... Com alguém igual. Então, com esse lado não seria a luta. Se você dá um... Legal. Essa é a interpretação aqui nesse sentido. E a questão da segunda milha é naquele sentido que talvez haveria uma lei de apenas uma, então a pessoa pediu, você anda a segunda, para mostrar que o outro está descumprindo a lei. Você obedece, você anda a primeira, você anda a segunda, mas como tinha uma lei que só a primeira, só que também tem a outra interpretação, de você andar a segunda milha, você se esforçar mais. Agradar mais. Isso, essa é a interpretação mais comum, né? Aquele trabalhador que ele tem que ficar até às 6, ele fica até às 7, até às 8. Tem essa outra interpretação aí também. Sim. E ele prospera, ele cresce na carreira. Tem essa interpretação também. Aí vocês aí peçam a orientação do Espírito para saber qual é a mais adequada. Vamos lá. O bom samaritano. Outra parábola bastante interessante, né? Pode ler. Levíticos 19:18 diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha o próximo aqui. Exatamente. Por que trouxe Levíticos? Sendo que isso está no Novo Testamento. Porque a questão lá do bom samaritano é assim, gente. Quem é o próximo? E daí vamos buscar o hebraísmo, a palavra é reia. Reia. Novamente. Um resh e um
Ain, a cabeça e a experiência. Por quê? E o olho. Como que você identifica o próximo? É o vizinho da sua cabeça. É aquele que você enxerga com os olhos, próximo de você. É isso. Na pictografia denota cabeça, olho. Está perto, né? Como que eu sei que o Lúcio está aqui perto? Porque está próximo. Na cabeça, eu vejo com os olhos. Agora, a pergunta do douto, do escriba, era quem é o próximo? Por quê? Porque no contexto lá há em Levíticos, e o próprio Hillel falava, quando ele tinha pouco tempo para explicar a lei, ele pegava e lia lá a questão do amor ao próximo, e falava, olha, o resto é interpretação, a lei é essa, amor ao próximo, vai e pratique. Hillel é um rabino judeu. E agora, os outros judeus não seguiam a escola Hillel, né? Eles procuravam assim, não, pera lá, amar ao próximo. Quem é o próximo? Só judeu é que é próximo. Eu não tenho necessidade. Só minha família é o próximo. Só quem é da minha raça. Meus filhos. Só quem é do meu. Só adventista. Quem está na minha tenda. Só adventista que é próximo. Mas só adventista justo. Só adventista que não come carne de porco. Não, próximo é próximo. Todo é quem eu vejo, quem está próximo da minha cabeça. Quem faz parte do meu dia a dia. Isso. Agora dá uma lidinha lá em Lucas. Lá em Lucas fala, qual desses 3 sacerdotes, levitas, um samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Isso. Foi feita, olha, réia é companheiro, amigo, próximo, barulho, ruído, ideia. Essas conotações são óbvias, né, gente? É experiência da cabeça, mas utiliza-se o companheiro, o amigo, aquele que está próximo, porque é com os olhos, e é ele que está próximo da cabeça, e você enxerga isso com os olhos. Ou seja, é para qualquer pessoa. Agora, foi esta pergunta que depois Jesus contou a história, que havia, vamos resumir a história. Uma pessoa estava saindo de Jerusalém para Jericó, foi pego por assaltantes, foi espancado, judiado, ficou lá largado. Aí passou o sacerdote. Kohen Gadol, ou Kohen, é da descendência de Arão, mas ele também é levita, só que é um levita especial. E depois veio o levita, da descendência de Levi. Porque assim, nós temos Levi, desta linhagem de Levi, várias pessoas, nós temos Arão. Arão é da linhagem de Levi. Só que de Arão vem os sacerdotes, o Gadol e o Kohen. Tem que ser sempre da linhagem de Arão. Ou seja, essas duas pessoas que passaram longe daquela pessoa que estava lá necessitado, eles eram que cuidavam do templo. Ou seja, Cristo está dizendo aqui, quando ele for sumo sacerdote levita, você pega as 24 funções sacerdotais. Eram representantes do Tzedakah, né? Eles deveriam, porque eles cuidavam de toda aquela simbologia no templo, que a essência era justamente a essência do que é Hesed, de Deus para conosco, porque Ele manda o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha vida eterna, ou seja, Ele é misericordioso com a gente. Aquele cordeirinho significa isso. Eles trabalham com toda aquela simbologia, trabalham com o carparró, a arca do concerto, pega o sangue do cordeirinho e joga o sangue, sela a arca do concerto, para que a condenação da lei que está dentro da arca não recaia sobre a gente. Ou seja, tudo que é misericórdia, eles cuidam daquele trabalho lá no templo. Tudo. E na hora deles praticar, eles estão vendo aquilo de forma didática. E na hora deles praticarem, eles não praticam. Aí vem o samaritano. O samaritano para eles, gente, era a pior raça de gente que tinha. E vem o samaritano, ele vai lá e ajuda. Faz o quê? Sedacar, ato de caridade, ato de justiça. E Jesus pergunta para esse douto, quem foi? Aí o Lúcio vai ler daqui a pouquinho, e Ellen White inclusive comenta, no Espírito de Profecia, fala que ele não consegue nem responder que é o samaritano. Ele fala, aquele que teve misericórdia, que é o próximo. Por quê, gente? Porque o próximo aqui é todo aquele que tem necessidade. Só que o ser humano, de uma forma geral, merece. Nós vamos ver isso mais para frente. Quando chegar em quinta-feira, nós vamos ver isso. O próximo também é o Mashiach.
Você ajuda o necessitado que você vê pela rua pensando no Mashiach. Ele é, num certo sentido, este próximo. Ele é também, num certo sentido, nessa Haggadah, o samaritano. Porque pergunta quem é o próximo, e fala o próximo é o samaritano. E nesta Haggadah, o Mashiach é o próximo. Então, quando você age com ato de misericórdia para alguém, você está, na verdade, num plano espiritual, sendo misericórdia com o Mashiach, que já foi misericordioso antes que você. Lê lá. A pergunta, quem é o meu próximo? Né? Na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu essa pergunta. Mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou da fé a quem pertencemos. Isso em Beneficência Social, página 42. Não faz referência à nacionalidade, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que precisa de nosso auxílio. Nosso próximo é toda pessoa ferida, magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. E aí eu pergunto, quem que é propriedade de Deus? Lê o próximo aqui embaixo. O doutor nem ainda então quis tomar os lábios, e o nome samaritano respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Né? Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. Vai. E tem mais coisa, né? Na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e da sua missão. O homem foi enganado, ferido, despojado e arruinado, aquilo que o Ricardo estava falando, por Satanás, sendo deixado a perecer no caminho, né? O Salvador, porém, teve compaixão de nosso estado e desamparo. O samaritano obedeceu aos ditames de um coração bondoso e amorável, demonstrando-se assim um observador da lei. Cristo recomendou ao doutor, vá e faze da mesma maneira. Então vamos lá, gente. Réia é amigo. Então quem é amigo? Cristo. Réia, que também é próximo. Então a pergunta, quem é próximo? E daí fala que o próximo é o samaritano. Mas espera, o samaritano é Cristo. Cristo é o amigo. Vai e faça a mesma coisa com o próximo. E seja companheiro, e seja amigo. Por isso que a gente encontra essa aparente discrepância na língua portuguesa. Porque lá ele pergunta quem é o próximo, no começo da frase. Então você pensa, é o necessitado. O próximo só para o necessitado. E daí Cristo responde, mas quem é o próximo? O samaritano. Mas pera, se o samaritano é Cristo, então Cristo é o próximo. Porque Cristo é Auréia, Cristo é o nosso amigo. Então seja também amigo. Então seja também próximo. O próximo pratica tzedakah, pratica atos de caridade. O próximo não é só aquele que recebe. Então, receber a caridade e dar a caridade é um conceito só. Então, você ser próximo significa você ser caridoso e você receber caridade. Legal. Avançamos agora então para Rico e o Lázaro, né? O tema de quarta-feira. Podemos ler lá aqui, né? Lucas 16. Isso aí. O Lúcio vai ler a parábola, eu não vou falar nada, vocês vão estranhar para Dedéu, para quem não conhece, para quem já nunca ouviu nada a respeito, e depois a gente resolve. Lê. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linhos finíssimos e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, é o outro Lázaro, tá pessoal, não é o amigo de Jesus, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que então mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe então Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Ponto. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pessoal, que pancada, né? Que texto... História estranha. E ao invés da pessoa
apesar, ao invés da pessoa, né, pensar, se centrar na lição moral daqui, eles ficam centrados aqui, né? Isso. Bem do inferno, então tem um inferno, então tem um mundo de tormenta, então vida após a morte. Lázaro com Abraão. Isso aí, vão construir doutrina, então tem um mundo lá, então a pessoa morre, ela vai lá e vai ver Abraão, e Abraão vai cuidar do tormento da pessoa, esse Deus de amor vai tormenta. Puxa vida. Mas tudo bem. Não vamos tapar o sol com a peneira. É uma história estranha, muito... Está escrito na Bíblia, Ricardo. Muito cristão. Faz de conta que entendeu isso daqui. Não, isso daqui é porque Cristo estava... Porque eu já ouvi assim, porque Cristo, na verdade, ele estava usando uma crença deles na época. Não, eu já ouvi isso também. Que era uma crença de... Pois eu já ouvi teólogos falando que não tem... Historiadores judeus dizendo que não tinha na época propriamente... indícios históricos que pudessem comprovar que eles criam nisso naquela época, suficientes para isso. Então você vai, mas a solução é muito mais simples e ela está onde, gente? Na Bíblia. Vamos para o próximo slide. Vamos lá, o rico e o Lázaro. Lê lá Juízes 9:8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Eu não coloquei tudo, gente, tem mais história. Mas uma vez as árvores. As árvores foram ungir o rei. Alguém pega esse versículo aqui e fica, pera lá, naquela época, quando escreveu o livro de Juízes, tinha a árvore que andava. Tinha um reino de árvores. Senhor dos Anéis. Reino das árvores. Não, ninguém fala isso. O que acontece, gente? Isto daqui que a gente encontra no livro de Juízes e aquilo que a gente encontrou lá Cristo fazendo é uma das várias Haggadot. Midrash Haggadah. Midrash vem de drash, que significa pesquisar, buscar. E a Haggadah é uma ilustração, é uma história ilustrativa. Essa história ilustrativa ela não pretende transmitir informações de como era a natureza. Informação literal, exatamente. Ou alguém acredita que no livro de Juízes estava falando que existiam árvores andando e que a árvore ficava ungindo o rei. Existia um reinado de árvores. Tanto é que você coloca aqui, né? Haggadah são histórias ilustrativas que faziam parte das Midrashim, busca ou pesquisa. Dá uma lidinha agora no comentário de Joseph Bledson, Adam Clarke e John Wesley sobre Juízes 9:8. Este é o primeiro exemplo que temos dessa maneira de falar por parábolas, mas nós o achamos em grande uso depois e frequentemente adotado, não apenas por profetas, mas por cortesãos, políticos e soldados lá no Antigo Testamento. Adam Clarke. Este é o mais antigo e, sem exceção, a melhor fábula ou apologista do mundo. Fábula, o apologista. John Wesley. Um discurso parabólico comum entre os antigos, especialmente nas partes orientais. Isso. Então a gente costuma pegar a expressão grega e falar: isso é uma parábola. As parábolas elas não têm a função de serem literais. Denotativas, né? Agora eu trouxe um comentário, gente, de Ramban. Trouxe um comentário de Maimônides com relação a Haggadah, as Haggadot. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Nossos sábios usam o texto bíblico como um tipo de linguagem poética e não pretendem com isso interpretar o texto. Esse estilo era popular nos dias antigos. Todos o adotaram da mesma maneira que os poetas. Nossos sábios dizem acerca das palavras: e entre as tuas armas terás uma pá, lá em Deuteronômio 23:14. Não leia aqui as tuas armas, né? Mas não sei como pronunciar. Teus ouvidos. Se você ouvir uma pessoa proferindo algo vergonhoso, coloque teus dedos entre os teus ouvidos. Agora, eu me pergunto se essas pessoas ignorantes, que consideram esses comentários como literais, acreditam mesmo que o autor desse dito o considerou como a verdadeira interpretação do versículo citado e como o sentido desse preceito, desse versículo aqui. Não posso pensar que qualquer pessoa cujo intelecto é saudável
possa aceitar isso. O autor empregou o texto como uma bela frase poética para ensinar uma excelente lição moral poeticamente ligada ao texto acima. Da mesma forma, se deve compreender a frase: não leia isso, mas aquilo, sempre que ocorre na Midrashá. Então, nossos sábios dizem acerca da palavra, né? E entre as tuas armas terás uma pá. O que ele está falando aqui? Deuteronômio 23, 24, coloque uma arma, uma pá entre as suas armas, significa, dentro dessa estrutura poética, colocar os dedos entre os teus ouvidos. Quando alguém está falando algo vergonhoso. Algo vergonhoso. Da mesma forma, se construiu Cristo aquela Midrash Haggadah. Agora vamos tentar analisar aquela Midrash Haggadah. Volta lá, Lúcio, para aquele slide. Aqui. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, duas expressões aqui. Olam Hazé e Olam Rabá. Olam Hazé é o mundo aqui, agora. E Olam Rabá é o mundo do porvir. Nesta Haggadah, nós temos na primeira parte da história o rico e Lázaro. O rico, ele tinha os bens materiais e aquilo era o seu tesouro. Só que aquilo que ele guardava no seu coração não serve de nada no Olam Rabá, que é o mundo do porvir, que é a segunda parte da Haggadah. O pobre, por outro lado, ele no Olam Hazé, o tesouro dele era o eterno. Ele podia não ter bens materiais, mas o tesouro dele era o eterno. E no Olam Rabá, no mundo do porvir, aí sim, isto é extremamente útil. Então, o pobre aqui nesta alegoria, é aquele que marcha, que faz aquela marcha lá do Sermão da Montanha. Ele clama pelo Espírito, ele chora o choro de luto porque morre o eu, se torna pacificador e vai. Este é simbolizado aqui. É aquele, gente, que independente de ter riqueza material, ele puxa a corda do céu para que o céu seja aqui. Aqui na terra, aqui literalmente, e aqui dentro dele. O reino do céu estava dentro dele, mesmo ele não tendo riqueza material. O Lúcio vai ler uma passagem agora, porque, gente, não significa, esta Haggadah não significa que o rico está perdido e pobre está salvo. Não, aqui é o rico cujo tesouro são os bens materiais. Deus deu esse dom para ele, e esse dom era para ele distribuir riqueza, era para ele ajudar o necessitado com esse dom que Deus deu. E ele não faz isso. E ele guarda aquilo como tesouro no seu coração, quando ele devia dar. É a parábola dos talentos, né? Enterra o talento. Vai lá, guardinho. A parábola, Ellen White comenta em Parábola de Jesus, páginas 260 a 262. Diz assim: a parábola do rico e Lázaro traça um contraste entre o rico, que não confiou em Deus, e o pobre, que nele depositou sua confiança. Cristo mostrou que se está aproximando do tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que, embora pobres dos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram a sua vida a Deus. Deus fez do rico um mordomo de seus meios, com a obrigação de atender justamente casos tais como o do mendigo. Foi dada a ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, Deuteronômio 6,5. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, Levítico 18:19. O rico era judeu, e como tal conhecia os mandamentos de Deus. E esqueceu, porém, que teria que prestar contas pelo uso dos meios e capacidades a ele concedido. As bênçãos do Senhor sobre ele repousavam abundantemente, mas as empregou de forma egoísta, para a própria honra e não de seu Criador. Bom, vamos seguir. Avançamos então agora, para o último slide. Meus pequeninos irmãos, tema de quinta-feira. Primeira coisa, gente, a palavra e irmão, parente, se escreve com um Aleph e um Het. Lembra que nós falamos do Av, que seria a força da casa, porque se escreve com um Aleph e um Bet, porque o Aleph é a letra de força e o Bet é de casa. Agora aqui é o Het, que é a cerca. Então o irmão, gente, é o que da casa?
É a força, né? Veja bem, é a força protetora. É o muro forte. Então, se o pai é a força da casa, o irmão é o muro forte. Essa letra está ligada com Hesed, porque é a primeira letra de Hesed, que é misericórdia. Então, o tratar o próximo com o irmão, etimologicamente, na raiz da palavra irmão, está conectado com Hesed, que é a misericórdia que nos protege. O Lúcio vai dar uma lida agora em Mateus 25:31, que é justamente o tema da lição de quinta-feira. Leia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Ah, meu pai, se alguém lê isso aqui, né, já começa a distorcer o texto bíblico. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e na sua prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Como você já falou isso, né, Ricardo? Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe indagaram, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo o Senhor: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Percebe a construção? O soldado do Senhor faz aquele caminhozinho que a gente não vai repetir agora, senão demora muito, que nós vimos lá nas bem-aventuranças. Ele pratica tzedakah, ele é misericordioso, ele será julgado pela misericórdia, na mesma medida da misericórdia para com o próximo, está no Pai Nosso, está na bem-aventurança. E aqui ele é chamado de bode. Bode. E esse bode vai para o tormento. Tormento eterno. Aonde a gente viu o tormento eterno? Na Midrash Haggadah anterior lá, o rico. O rico que guardava o tesouro, o dinheiro, no seu coração. Não usava para praticar atos de caridade. Não usava. Então o bode é aquele, rico ou não rico, aquele que tem o bem material, aquele que tem a possibilidade de praticar atos de misericórdia e de justiça e não pratica. Você não precisa ser rico, gente, no sentido de ter uma conta no banco com milhares e milhares. Não, mas você pode fazer o que Cristo está falando aqui. Visitar um enfermo, visitar a pessoa que está presa. O que está falando aqui? Então, não é Lula livre, né? Pois é, gente. A gente agora fala de encarcerado, tem gente que acha que a gente está falando que Lula tem que ficar livre. É ridículo, grotesco e estapafúrdio. É brincadeira, mas tudo bem. É visitar. É aquele tipo de coisa que a gente nem responde. O Alexandre mandou um negócio de física. Existe uma expressão na física que é mais ou menos assim: você não está nem errado. Significa que a pessoa construiu um raciocínio que não dá nem para dizer que a pessoa está errada, porque totalmente estranho. Mas tudo bem. Quando vocês chegarem aqui na quinta-feira, este é o clímax. O clímax. Quando você pratica o bem para o próximo, você está praticando o bem para o Mashiach. Este é o clímax da lição dessa semana. Vamos guardar essa mensagem. Daí tem o último comentáriozinho de Ellen White, né? Minha consagração de hoje, meditação matinal de 1953, página 165.
Diz assim: aproveitem toda a oportunidade de contribuir para a felicidade dos que te rodeiam, com eles partilhando a sua afeição. Palavras de bondade, olhares de simpatia, manifestação de apreço, seriam para muitos desamparados como um copo de água ao sedento. Uma palavra de alegria, um ato de bondade, muito farão no sentido de aliviar os fardos que lhes pesam sobre os ombros. Através do serviço abnegado é que se encontra a felicidade, e toda palavra e ato desse serviço são registrados nos livros do céu como se houvessem sido feitos a Cristo. Viva o resplendor do amor de Cristo, sua influência então será uma bênção para o mundo. E aproveito aqui para destacar, que existe um trabalho, um projeto, que é 1 ano em missão. Não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, inclusive já postaram um vídeo no canal Entre Linhas, nos grupos do WhatsApp aqui da Família Entre Linhas. O link está aqui embaixo, do grupo 1, 2 e também do grupo ADM. E esses slides também, tem um link lá embaixo. E eles postaram inclusive um vídeo desse trabalho de 1 ano em missão, onde os jovens, mas pode ser jovens de até 90 anos, vão, Ricardo, eu acho bonito, eles dedicam 1 ano da vida em missão em algum lugar do Brasil, da América Latina ou do mundo. E esse 1 ano eles são sustentados pelo campus, onde eles se abrigaram, e lá eles ficam 1 ano. Aqui nós tivemos a experiência de alguns jovens que passaram aqui em Campo Mourão durante 1 ano da vida deles, fazendo obras aqui na cidade, fazendo tendas e pregando, estudando estudo bíblico e pintando meio fio e ajudando. Então assim, é uma obra prática de levar realmente a mensagem de Deus, ou seja, estivestes nu e me vestiste, estivesse preso, me visitaste, estivesse doente, me visitaste. Só para o pessoal que ter estranhado a história do livro, é o seguinte: no vídeo passado nós lemos o texto da Bíblia, falando dos encarcerados, e daí alguém pegou e falou, minuto tal, quando falou do encarcerado, Lula livre, como se a gente estivesse falando alguma coisa sobre política. Apenas então agora, daí o Lúcio lembrou que agora a gente leu aqui de visitar encarcerado, o Lúcio está querendo dizer que vai aparecer um outro aí dizendo que a gente está falando de alguma coisa de... pessoal, só para deixar claro, santa paciência. Ok, pessoal, obrigado. Hoje o vídeo foi bem tranquilo, Nós não temos a participação do Alexandre, que também está corrida a vida dele. O pessoal do Intelectos Apologética também, não mandou ainda pra gente o vídeo, a colaboração deles, mas estamos aí. Espero que vocês gostem das entrelinhas que nós apresentamos para vocês. Não esqueça de manifestar o seu sentimento, o seu engajamento com o canal. É muito importante isso. Deixe seu like, comente, compartilhe. Como nós vimos aqui, já temos irmãs, uma passou para outro canal e já estão assistindo e estão gostando. Que bom, a gente fica muito feliz de estarmos sendo úteis nessa grande obra que é a obra do Evangelho, de levar as boas novas. Ok, pessoal? Então, até lá, até a próxima lição. Nós entraremos então na 9ª lição, o Ministério da Igreja do Novo Testamento. Vai explorar mais coisas aí do nosso papel como igreja. Então, tchau, até lá.